reino fungi. Então, quais são as características gerais desse reino? São seres uni ou pluricelulares, eles não possuem tecidos verdadeiros, eles são constituídos de quitina. Então, eles têm parede celular, como tem as células vegetais, porém, nesse caso, é constituído de quitina e não de celulose, como as plantas, tá? E o seu material de reserva, ou seja, eles armazenam glicose em forma de glicogênio. As suas células são chamadas de hifas, sendo que esse emaranhado de hifas vai receber o nome de micélio, como nessa figura aqui que eu separei para vocês, que é a estrutura de um fungo. Então, aqui se representaria um cogumelo. Então, essa parte que nós chamamos comumente de chapéu é a estrutura reprodutiva, ok? E aqui embaixo do solo nós temos as hifas. Então, hifa é cada parte dessa aqui individual. E quando nós temos todas essas hifas em conjunto, nós chamamos de micélios, tá? E a estrutura reprodutora desses cogumelos são os esporos. O que são os esporos? Logo abaixo do chapéu, existem essas estruturas que têm esses esporos. Esses esporos se espalham no solo, formando então novos fungos. E as características gerais desse grupo? Eles têm temperaturas de crescimento, então vejam que normalmente eles vivem em regiões subtropicais, equatoriais, onde a temperatura mínima é de 10 graus e a temperatura ótima entre 25 e 30 graus. No seu modo de vida, nós temos basicamente 3 tipos. Os saprófitas, que são os fungos que se alimentam de matéria orgânica, são os decompositores. Nós temos os fungos que são simbiontes, que vivem em raízes, tanto de plantas, e também temos os fungos que vivem em associação mutualística com as algas, que formam os líquens, e nós temos alguns tipos de fungos que são parasitos, tá? E eles causam doenças tanto em plantas quanto em animais, como no homem também. E a sua forma de nutrição? Os fungos, por estarem fixados no solo, como que eles se alimentam? Eles liberam, a partir das hifas, né, do micélio, liberam enzimas. Então, essas enzimas fazem a digestão fora do corpo do fungo e daí eles fazem essa absorção o quê? Dos nutrientes. Então, a nutrição dos fungos é feita de forma externa, lembrando que eles são heterótrofos, ok? Eles não têm fotossíntese. Então, eles liberam essas enzimas fora do corpo do fungo começam a fazer a digestão e eles absorvem os nutrientes. E o que são os líquens? Líquens têm o seu papel ecológico importante, ele é uma associação mutualística entre algas e fungos, ou seja, eles não existem de formas separadas, tá? E como importância, aqui nós vemos fungos em paredes de árvores, mas eles também se fixam em paredes de rochas, tá? E eles produzem um ácido que vão dissolver, ou seja, ajudam a dissolver essa rocha, favorecendo a produção de solo. E eles também são indicadores ecológicos nas grandes cidades de poluição atmosférica. Então, locais que a gente tem uma grande produção de poluição, gases poluentes e poeiras, é difícil o crescimento desses líquens. E qual a importância dos fungos? A principal importância e a razão ecológica dos fungos, deles estar presente em muitos ambientes, é com relação à decomposição, tá? Então, eles permitem a reciclagem da matéria orgânica que está morta, onde eles fazem a decomposição e devolvem esses sais minerais aos solos, que são reaproveitados por outros seres vivos, fazendo um ciclo. Eles são largamente utilizados na indústria de alimentos, na fabricação de queijos, de pães, de bebidas alcoólicas, e eu coloquei aqui em detalhe o etanol. Tá, então, a partir da cana-de-açúcar, nós temos a fermentação alcoólica de leveduras, que são os fungos unicelulares, e temos a consequente produção de etanol. Na indústria farmacêutica, na década de 40, foi descoberto a produção dessa substância por fungos, que é a penicilina, que deu a produção da gama de antibióticos que nós temos hoje. Lembrando que os antibióticos combatem bactérias, ok? E nós temos uma gama também de fungos que são parasitas, causando doenças em animais, inclusive ao homem. As micoses, temos as micoses de pele, as micoses de unha, e também temos as doenças causadas em
produção vegetal. Então aqui eu coloquei uma foto para vocês da doença chamada vassoura de bruxa, que dá no cacaueiro, cujo fungo se chama Crinipellis perniciosa. Então foi uma doença muito importante no Brasil, acarretou grandes perdas produtivas, tanto que nessa região, a região do Nordeste, o cacau deixou de ser produzido por anos porque não conseguia se combater esse fungo, tá? E aqui eu separei todas as fotos que nós vimos de alguns fungos com os nomes, são fungos altamente venenosos, tá? Então os fungos, muitos produzem substâncias que são hepatotóxicas, ou seja, são tóxicas ao fígado, muitos tóxicos aos rins, muitos têm propriedades alucinógenas, então eles também causam problemas como as alucinações. E além disso, assim, muitos fungos não são conhecidos, não foram estudados, e eles crescem, como nós vimos, em locais úmidos de alta temperatura, sendo que os poucos que são conhecidos são cultivados já para alimentação humana. Então, a maioria das espécies provocam morte por envenenamento, inclusive esses três aqui, esse aqui é o famoso cogumelo dos Smurfs, né? Amanita muscaria, e esse aqui sendo o cogumelo mais tóxico conhecido, tá? Ele produz toxinas que afetam os rins e o fígado. Então, quais são os cogumelos adequados que nós podemos consumir? É o que realmente a gente encontra no mercado, tá? Então, todos esses são comerciais, são utilizados largamente na culinária europeia, culinária brasileira, culinária também oriental, por japoneses, chineses fazem uso dos cogumelos, eles têm muitos nutrientes importantes, mas reafirmando, os cogumelos, a maioria deles são desconhecidos, muitos são venenosos, então os cogumelos que são ideais para consumo são aqueles cogumelos que já são conhecidos, que são vendidos comercialmente. Essa é a aula de hoje, muito obrigada.